MXRF11, o fundo imobiliário Maxi Renda. O negócio é o seguinte, se você é investidor em fundos imobiliários, você conhece esse fundo aqui, talvez você goste muito dele e tenha feito a si mesmo a seguinte pergunta: quanto que eu tenho que investir nesse fundo para ter uma renda passiva diária de R$100? Ou seja, quanto tem que investir para ganhar R$100 por dia? É isso que a gente vai responder nesse vídeo aqui. Então, se você é clubista, já deixa o dedo no like. Sendo clubista, né, que acompanha o Clube do Valor ou não, já comenta, você é sócio ou cotista do MXRF11? Comenta que eu quero saber. Bom, a gente escolheu esse tema do vídeo porque a gente não é bobo, né, Felipão? A gente erra muito, é claro, mas a gente aprende algumas coisas ao longo da jornada e uma delas é que a maioria dos investidores em fundos imobiliários gosta do MXRF11, não à toa. Esse é o fundo que tem 780 mil cotistas, o maior da indústria de fundos imobiliários no Brasil. E a gente se questionou muito, né? Poxa, por que esse fundo tem tanto cotista? E a nossa conclusão, lendo o comentário de muitos de vocês deixam os nossos vídeos, a gente agradece muito, é que muitos acham que esse fundo é barato e pensam o seguinte: né? O fundo tá ali cotado a R$10, então eu consigo comprar 3, 4 cotas dele ali com 30, 40 reais e eu não conseguiria comprar cotas de outros fundos, aqueles que estão cotados a R$100 com 30, 40 reais. Então ele tá barato. E de fato, né, o fundo ali está cotado a R$10, ele pode facilitar o pequeno investidor, mas essa história aí de estar barato porque está R$10, como é que é essa história aí, Felipão? Bom, no final das contas a gente precisa entender por que um fundo custa R$10, né? R$10 é o que o investidor vê ali no home broker, vê na tela subindo e descendo aquele valor, vai para R$10,15, volta um pouquinho, mas por que é R$10 no final das contas? E para isso, para você entender muito claramente, é só você pensar num prédio, numa imobiliária. Como é que funciona? Por exemplo, se eu tivesse um prédio que ele todo valesse R$1 milhão, eu teria algumas opções. Ou eu faria esse prédio de 1 milhão com 10 apartamentos, e aí cada apartamento iria valer R$100 mil, ou eu faria com 20 apartamentos, e cada um dos apartamentos valeria R$50 mil. O que importa é que o prédio como um todo valeria R$1 milhão. Eu que decido com quantas cotas ou com quantos apartamentos eu iria dividir. Só que essa informação sozinha não me diz se o apartamento está barato, tá caro no mercado. A gente precisa comparar quanto é que esse apartamento está sendo vendido no mercado e quanto é que o mercado está disposto a pagar por ele. E daí sim a gente começa a entender se o valor tá justo, se tá abaixo do que deveria ser, se tá acima e por aí vai. E a gente tem o seguinte, ó, a gente tem o prédio todo do MXRF11, que é do valor de 2,28 bilhões de reais. E o MXRF11 tem essa quantidade de apartamentos, né, 226 milhões de cotas. E aí, dividindo um pelo outro, a gente chega aí no valor patrimonial da cota de R$10,11. Então, se o administrador do fundo quisesse fazer a cota valer R$100, é simples. Ele pegaria a quantidade de cotas e dividiria ela por 10. Aí multiplica por 10 o valor patrimonial de cada cota. Ou seja, em outras palavras, esse fundo não está necessariamente barato porque ele tem uma cota muito baixa. A gente considera um fundo barato se a gente olha, por exemplo, seu preço por valor patrimonial, que é uma métrica relativa de preço. Inclusive, que a gente olha aqui faz parte da nossa estratégia S-Rank. Então, se a gente pegar aí, por exemplo, um apartamento, no mesmo exemplo do Filipão aqui, né, que esteja sendo vendido a R$100 mil, mas você, perito imobiliário, comparou aquele apartamento com vários outros no local, entendeu que o preço contábil dele, o preço a ser marcado é 125 mil, a gente teria aqui dividido 100 mil por 125 mil, uma relação de preço por valor patrimonial de 0,8. E isso sim seria dizer que o fundo está barato. Por isso, tá? Antes da gente mostrar quanto você precisa investir para ter lá essa renda passiva linda no MXRF11, a gente quer te ajudar a pensar em estratégia de decisão de fundos imobiliários. A gente quer te ajudar a entender se um fundo está barato ou não. E aí, para isso, cada investidor tem o seu método. A gente tem aqui um negócio chamado estratégia S-Rank. Com base em fórmulas matemáticas, a gente olha para a mediana de dividend yield, para preço por valor patrimonial e faz um ranking dos fundos imobiliários com uma boa margem de segurança e altos dividendos. Um ranking que a gente nem vai te explicar aqui muito no detalhe, que a gente criou esse e-book aqui, maravilhoso, gratuito, em que a gente explica a estratégia S-Rank e mostra ainda 7 fundos imobiliários que passam nessa estratégia. E lá nesse e-book, que você pode fazer seu download de forma gratuita, apertando o primeiro link aqui na descrição, você não vai encontrar MXRF11, porque nesse mês a nossa estratégia, com uma mediana de dividend yield de 1,02%, uma relação de preço por valor patrimonial de 1,01%,
ele está na 51ª posição. Um ponto muito importante aqui é que isso não é recomendação de investimento, a gente só pegou esse gancho, né, esse fundo popular, para te mostrar como a gente faz para tomar decisões de compra ou não. E aí você pode ter seu próprio método. E talvez seu próprio método você tenha o MXRF11, o que te leva para a seguinte pergunta. E aí, Ramiro, quanto eu tenho que investir para receber R$100 por dia em MXRF11? Eu vou deixar o Filipão aqui te responder essa dúvida, mas sem antes dar meu último aviso, diversifique, tá? Na estratégia Strength, a gente tem 15 diferentes fundos imobiliários e eu, como gestor profissional de investimentos, eu fico apavorado quando eu leio alguém dizendo que tem 1 ou 2 fundos imobiliários apenas. Então, diversifique, seja prudente aí e aí entenda, né, quantas cotas você precisa ter para ter os tais R$100 por dia de dividendo. Antes de qualquer estratégia de investimentos, vem o conhecimento de cada ativo. É dali que você tira insumos, seja quantitativos ou qualitativos, para você juntar e montar uma estratégia de investimentos, que é o que a gente tanto prega aqui. No caso do MXRF11, a gente está falando de um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs, que é um ativo de renda fixa, só que empacotado no fundo imobiliário como um ativo de renda variável. E aí a gente vai ver a carteira do fundo aqui, a gente vê que 73% de todo o seu patrimônio é realmente investido em CRIs. Outra parte ali, 17%, é em outros fundos imobiliários e ele também tem um pouquinho de permutas financeiras dentro da carteira, sendo um restante ali de caixa. Na parte de segmentação de ativos objeto desse fundo imobiliário, a gente vê praticamente metade do fundo sendo investido em créditos corporativos e o restante da outra metade divididos entre comercial, residencial e caixa também do fundo. Se falando dos indexadores do fundo imobiliário, a gente vê 51% da carteira do fundo em inflação IPCA, e 48% do fundo atrelado ao CDI, ou seja, ele tem inflação e tem taxa de juros ali nos indexadores do fundo. Na carteira de fundos imobiliários do MXRF, a gente vai ver aqui o SPVJ11 com a sua maior posição, o LPLP na segunda posição e o restante está muito mais distribuído nesses outros fundos que estão na tela. Os dividendos do MXRF11 vêm girando em torno de 10 centavos, 11 centavos, recentemente ele vem pagando um dividendo de 11 centavos. E isso deixa o fundo imobiliário com um dividend yield que vinha flutuando nos últimos anos, mas agora está muito mais próximo na casa de 1,1%, que é como o Ramirão falou agora há pouco para vocês. Em questão de performance, nos últimos 12 meses o fundo está com a rentabilidade de 12,8% sem considerar o reinvestimento de dividendos. E quando você coloca o dividendo nessa conta, a gente vê quase 28% de valorização em 12 meses. E se a gente puxar ainda mais esse histórico, a gente vê o fundo ali, ó, com essa linha cinza escura que fica muito próximo da NTNB, que é o Tesouro IPCA+, só que a gente precisa lembrar que os dividendos dos fundos imobiliários têm a isenção de imposto de renda, trazendo essa vantagem tributária frente aos títulos de renda fixa. Então agora sim, vamos ver como é que o cara faz para receber os R$100 por dia em dividendos do MXRF. Primeiro ponto, Filipão, desculpa te interromper, eu estava pronto para falar aí, é entender que esse fundo ele distribui dividendos uma vez por mês. Então, como ele não paga diariamente, a gente tem que fazer uma conta e um ajuste, né, um controle financeiro para entender que o que a gente quer aqui é R$100 por dia. Na média, um mês tem 30 dias, a gente está falando em R$3.000 aí por mês. E como você viu ali, o Filipão mostrou, esse fundo ele foi bastante estável, né, no pagamento de proventos e está ali nesse patamar atual de 11 centavos aí por cota. Então a gente faz uma conta na calculadora, partindo da premissa de que esse fundo vai distribuir 11 centavos por cota e entendendo que a gente quer R$3.000 por mês, o que a gente faz? A gente pega R$3.000, divide por 11 centavos por cota para entender que a gente precisa de 27.272 cotas desse fundo. Se você tivesse 27.272, vamos arredondar, né, para 273 cotas desse fundo, ele pagasse 11 centavos, você receberia aí R$3.000 ao longo de um mês. Então, se a gente entende que a gente precisa de 27.273 cotas e que a cota desse fundo aí está ali na faixa dos R$10,24, a gente está falando aqui de um investimento necessário de R$279.273. Ou seja, se você investe aí praticamente, né, R$280.000 em MXRF11, nos patamares atuais, nas condições atuais, você teria uma renda ali de R$3.000 por mês. Não é garantido, né? Muitas vezes é importante você reinvestir esse provento para comprar mais cotas e aumentar o valor recebido, mas é uma estimativa aí bastante fidedigna com base no passado recente desse fundo. Se você quiser entender mais sobre fundos imobiliários, cara, aqui vai estar um vídeo muito complementar a esse, em que a gente comenta sobre fundos imobiliários que a gente está comprando nesse mês atual, e aqui vai estar o e-book
com a explicação da estratégia S-Rank, que se você investe em fundos imobiliários, você deveria pelo menos ler para entender como a gente faz aqui para selecionar fundos. E se você gostou de tudo que viu, clica aqui nesse botão para se inscrever no canal do clube e virar um clubista também. Um grande abraço e até mais.